Sabe aquela criança que fica o tempo todo querendo se pendurar no seu pescoço durante a aula? E a gente não consegue fazer mais nada na nossa aula porque ela tá sempre ali querendo a nossa atenção? Pois eu vou dar algumas dicas para vocês agora do que a gente pode fazer para resolver esse problema. Primeira coisa, criança precisa de antecipação. Então, para que a gente tenha uma aula bem estruturada, a gente precisa fazer rotina e as regras da nossa sala. O ideal é que a gente faça isso já logo no início do ano, com a turma inteira. Mas se a gente não fez, a gente pode fazer durante o ano. Peguem um dia, sentem com a turma e estabeleçam as regras da sala de aula de vocês. Aqui nessa sala, pode isso, não pode aquilo. E coloque isso, né, como os abraços, os beijos, né, e em momentos onde isso é que pode acontecer, no começo da aula, no final da aula. Durante a aula, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, ok? Para que a nossa aula fique boa. Estruture isso junto com a criança. Você pode usar figuras, você pode usar enfim, listas. Existe uma infinidade de maneiras que você pode estabelecer. Livros de rotinas, uma série de coisas. Estabeleça primeiro. Lembre-se sempre que a prevenção é melhor do que a intervenção posterior. Sempre que você previne, você elimina a metade do seu problema. Dica número 2. Se mesmo que você estabelecendo as regras da sua sala de aula em relação aos momentos em que essa criança se pendura ou não em você, e ela continua fazendo isso, perceba por que essa criança precisa da sua atenção. O que está acontecendo na vida dela que ela está precisando de tanto da sua atenção. E aí você pode trabalhar de duas formas. A primeira forma é você dar um outro tipo de atenção para ela. Muda o foco do tipo de atenção. Então, você pode, por exemplo, pedir para que essa criança fique em determinado lugar na sua sala para mostrar um exercício para você. Você pode pedir para que essa criança puxe uma fila para você. Você pode pedir para que essa criança também carregue algum tipo de material, ajude você a guardar algum tipo de material, um colchonete, alguma coisa. Então você dá uma utilidade, você dá uma atenção para essa criança. E procure dar essa atenção para essa criança antes que ela venha se pendurar no seu pescoço. Então, o que você faz? Antes que ela venha abraçar e fazer aquele grudadinho. Quando ela fizer qualquer coisa, você diz, nossa, que bacana, que legal que você fez. Vai lá e faz um bate aqui na mão dela se ela precisa desse contato. E depois você também pode conversar com essa criança. Você pode sentar com ela, conversar com ela, estabelecer as regras junto com ela, né? Converse com as crianças, elas entendem o que você está fazendo, certo? O mais importante é a gente analisar o porquê do comportamento dessa criança e o que está mantendo esse comportamento. Se a gente tem como modificar o gatilho que dá esse comportamento, ou seja, o que faz esse comportamento acontecer, ou então a consequência, que é o reforço que gera o comportamento nessa criança, a gente precisa fazer essa análise e eliminar ou o gatilho ou a consequência. Mudando isso, a gente consegue mudar o comportamento da criança. Mas o principal é, estabeleça regras da sua sala de aula, ok? Um grande abraço e tchau, tchau!